Olá, você assiste agora o TV Câmara Informa, com as notícias que foram destaques em Tupã durante esta semana. Vereadores acompanham a coletiva sobre o balanço da situação financeira da Prefeitura. Pagador de promessas passa por Tupã. Santa Casa entrega prêmio a vencedor de sorteio. Mudanças nas atribuições do professor mediador geram polêmica em Tupã. Vereadores acompanharam a coletiva sobre o balanço da situação financeira apresentado pelo prefeito Ricardo Raimundo. Confira a matéria. Os vereadores Walter Moreno Panhossi, Paulo Henrique Andrade, Pastor Eliezer, Capitão Neves e Alexandre Escombate estiveram participando da coletiva de imprensa convocada pelo prefeito Ricardo Raimundo para apresentar os números referentes ao déficit da prefeitura. De acordo com o levantamento realizado pela equipe econômica, o prefeito Ricardo Raimundo assumiu a prefeitura herdando uma dívida de quase 12 milhões de reais, sendo que 11 milhões e 200 mil reais referentes ao exercício 2016 e o restante de restos a pagar de exercícios anteriores. Também, durante a coletiva, o prefeito Ricardo Raimundo anunciou algumas medidas visando reduzir algumas despesas sem prejudicar o atendimento à população. Olha, nós sabemos que não é fácil, né? Do jeito que as prefeituras, não só Tupã, muitas prefeituras estão nessa situação, não conseguiram reinvestir em equipamento, a manutenção preventiva às vezes não foram feitas por causa de contenção de gastos. E agora nós estamos pegando aí uma prefeitura com déficit, com maquinário obsoleto, que nós temos que investir, e continuar tocando as cidades, né? Sabemos que cada vez mais a União, o Estado está repassando menos verba, né? Passando quase que a saúde, o município, sobrecarregando o município, e os municípios não têm aguentado. Então, Tupã, nós pegamos aí com um déficit em torno de 9 milhões, né? Tirando já o dinheiro que estava na conta, que eu possa pagar essas empresas. Isso são déficit a empresas credoras, fornecedores e ao salário dos funcionários. E temos alguma verba, algum dinheiro em contas que é específica, isso eu não posso gastar, né? Esses restos a pagar não pode ser gasto com esse dinheiro. Então isso é Fundeb, dinheiro já conveniado com obra. Então nós queremos deixar assim, a situação que está a prefeitura, com maquinário, estamos recuperando algumas máquinas que é essencial, principalmente máquina por causa de lixo, né, que mantém ali o lixão funcionando, mantém a coleta de lixo da cidade. Alguns equipamentos, alguns carros, não compensa mais consertar pelo alto custo do conserto do carro. Vamos estar estudando aí. Vai ser difícil capitalizar, porque você tem que sanar a dívida. Vamos estar conversando com os vereadores, pedindo aos seus representantes, né, deputados estaduais, deputados federais, que nos ajude com verbas de fora para poder adquirir novos equipamentos, para poder estar dando condições para os colaboradores recuperar a cidade, manter a cidade, principalmente a parte que se diz respeito à malha viária, aos asfaltos da nossa cidade, quantidade de buraco. As chuvas estão aí, né? Problema com dengue, de recuperação de terreno, limpeza de terreno, limpeza de bueiro, enfim. Nós estamos fazendo um arrastão que seria a curto prazo para melhoria e evitar alguns problemas na cidade. Agora, quanto as pessoas têm comentado às vezes, mas e as obras? Não, as obras nós temos parado, as obras, a Jane está levantando todos os convênios, tem um pouco de recurso alocado nas contas da prefeitura, que são direto a obras. Tem muitas obras que nós temos que entrar com a contrapartida, não tem esse dinheiro também. Ou seja, se nós formos acabar toda a obra, o déficit vai lá em cima. Você tem que capitalizar a prefeitura para poder dar a contrapartida, né? E a contrapartida agora aumenta, porque como as obras ficaram abandonadas, o custo de recuperação e depois o término dela é muito maior. Então estamos verificando obra por obra e pedimos cada vez mais à população e aos colaboradores da prefeitura que nos ajude, né? Nos ajude nesse intuito. A cidade é de todos, temos que trabalhar em conjunto, envolver a sociedade. Os secretários estão muito envolvidos, isso é muito gratificante. Os colaboradores, os funcionários da prefeitura, onde nós estamos indo nas reuniões, estão querendo ajudar muito a prefeitura, isso é muito importante, já que estamos apenas de passagem, eles continuam, é a empresa deles, nós temos deixado isso claro. E algumas pessoas têm comentado, bom, mas com toda essa correria, vocês vão ter que fazer o carnaval? Vocês vão fazer o carnaval?
Gente, o carnaval depende de distância turística, você tem que ter o atrativo, você tem que ter pessoas visitando a cidade, mostrar para o estado daí, senão nós perdemos a verba. Então está vindo em torno de 3.150.000, estamos tentando colocar tudo em recap. Né? Em vez de fazer mais obras, estamos com obra parada, vamos tentar acabar essas obras e tentar recuperar a nossa cidade, com o sistema de placas informativas e principalmente a nossa malha viária. Então, se nós não fazemos algumas festas que comprovam ao Estado que nós somos instância turista, estamos recebendo turista, nós perdemos toda essa verba. Então, se gasta aí 150, 200 mil reais, que nós queremos gastar no carnaval, um carnaval bem enxuto, mais gostoso, com família, mas você acaba ganhando aí 3 milhões e pouco para poder estar investindo na cidade. Então, nós temos que provar que somos instância turística e estar recebendo pessoas. Vamos trabalhar assim, o mais rápido possível, para estar recuperando a cidade, e Deus me livre, acontece igual em Assis, uma chuva, não, caindo momentaneamente lá, o prejuízo que causou a cidade. Então, depende muito da população estar mantendo o lixo na sua lixeira, a poda de árvore certinha, porque se você vai no bueiro e tampa os bueiros, prejudica toda uma cidade. Então, depende muito de você, cidadão, nos ajudar. E, principalmente, continuar pagando as suas contas em dia, seu IPTU, os seus tributos, para que a prefeitura capitalize e retorne para você como melhoria. Né? Porque depende do seu dinheiro, do dinheiro da prefeitura que arrecada, para estar retornando à sociedade como um meio de melhorias à nossa cidade. Primeiro, sei que eles fizeram já um balanço inicial, né? Evidentemente que isso ainda é preliminar, e que já era esperado esse déficit, né? Porque não só Tupã, mas o Brasil como um todo atravessa por uma grande dificuldade na parte financeira. Tupã não seria diferente. Agora, com a fala do prefeito, o Ricardo e o Caio, né, ficamos mais tranquilizados com relação aos funcionários públicos, né, que deverão estar recebendo aí amanhã. Estamos preocupados com as entidades que ainda não receberam o mês de dezembro, né? Estamos preocupados porque eles dependem disso, eles servem a população, né? Tira esse trabalho praticamente do poder público e assume as entidades, e até então não receberam ainda o mês de dezembro. Então nós estamos preocupados com as entidades, mas tenho certeza que o prefeito e o vice-prefeito eles vão tomar providência e estarão logo fazendo o pagamento do mês de dezembro das entidades. E como disse o prefeito, eles vão já começar o trabalho de tampa-buraco, já começou. Ontem na rua eu observei já algumas ruas sendo tampadas os buracos. Estão tomando as primeiras providências com relação às frotas, como ele disse, é importantíssimo, que tem muita frota sucateada, né? Mas percebemos também a vontade do Ricardo, como empresário, de fazer aí uma contenção daquilo que é preciso sem prejudicar a população. Um ponto importante que nós observamos foi que vai desafogar um pouco o UPA, né? Porque os prontos-socorros da Tupã, tanto a Santa Casa como o Hospital São Francisco, já está atendendo. Isso é muito importante porque era realmente um fluxo muito grande lá no UPA, né? Isso é importante. Com relação à Câmara, vamos ser parceiros, como sempre fomos. Nesses dois últimos anos do meu mandato, devolvemos mais de 3 milhões. Isso é um trabalho em conjunto com os vereadores, com a Câmara Municipal, como um todo. Esperamos novamente contribuir com isso, fazendo com que nós não atrapalhamos os nossos trabalhos. Nós fizemos o nosso trabalho de acordo com aquilo que precisa, mas sempre com economia. Isso nós vamos realmente estar trabalhando. Algumas medidas, eu tenho certeza que o Ricardo vai tomar, que vão ser medidas amargas no começo, mas isso tem que ser feito. E os vereadores estão preparados para isso, claro que sempre atendendo a população naquilo que for possível. Mas acredito que nós, tanto a Câmara Municipal, tanto com a Prefeitura Municipal, vai fazer um bom mandato nesses 4 anos, atendendo o anseio da população. Em relação ao que foi falado aqui hoje, eu acho que uma das coisas que eu mais falei na campanha esse é o papel do vereador. Além de aprovar leis, trazer emendas para a cidade, é cobrar do prefeito um plano de ação para tudo aquilo que acontece dentro da cidade. Ele é o executivo, ele é realmente a pessoa que gasta o nosso dinheiro, mas para gastar tem que ter planejamento. Eu acho que hoje foi a primeira reunião, né, do nosso prefeito, 3, 4 dias de governo, então já deu para entender que realmente a gestão vai ocorrer dentro da nossa cidade, trazendo os secretários para administrar junto com ele e os vereadores para auxiliar, como conselheiros mesmo, falando se está bom, se está ruim, o que precisa melhorar na cidade, porque nós querendo ou não, nós ouvimos muito a população no dia a dia. Mas é fundamental
para isso, para o executivo realmente gastar esse dinheiro, que ele tenha um planejamento, que saiba o que vai gastar. Porque, querendo ou não, o prefeito, acho que ele vai até complementar isso, nós temos um déficit de 9 milhões. Mas e as obras paradas? Qual que é o tamanho desse buraco? Porque tem muita obra que o dinheiro já veio, tem muita obra que o dinheiro veio e não foi aplicado na obra, ou a gente não sabe entender direito se foi aplicado, se foi deteriorado, se a obra acabou se perdendo ao longo do tempo, muito tempo parada. Isso tudo nós queremos saber. O que tem de obra, o que veio de dinheiro, qual é a contrapartida da prefeitura e qual é o tamanho do déficit que nós vamos ter para acabar essas 30 obras, 33 obras que nós temos na cidade. Esse é o nosso papel, esse é o meu foco como vereador, é cobrar do prefeito gestão, porque isso realmente é fundamental para tirar a nossa cidade do buraco como ela está hoje. A gente percebe que a situação é difícil, a situação é complicada. Isso não é uma realidade só de Tupã, muitas cidades estão em dificuldades, mas o mais importante é a vontade do prefeito de sanar essas dificuldades, porque não adianta a gente ficar olhando só para as dificuldades. Nós temos que olhar para as soluções, procurar as estratégias, as formas, para que a gente possa superar as dificuldades e os problemas. Então agora eu acho que é momento de nós nos unirmos, o Executivo com o Legislativo, e buscarmos alternativas, buscarmos soluções, porque os problemas eles já existem. Agora nós temos que procurar a solução para esses problemas. Então a minha intenção é realmente trabalhar junto com os companheiros, no que depender do Legislativo, do que depender de nós lá na Câmara Municipal. Vamos estar conversando e discutindo para estar ajudando o prefeito, o vice-prefeito, todos os secretários. Agora, essa missão é de todos nós, temos que abraçar e temos que estar unidos em prol da nossa cidade, da nossa comunidade. Fico feliz porque todos os servidores públicos serão atendidos, terão seus salários em dia, pelo menos isso. O trabalhador, os funcionários públicos vão ter os seus pagamentos, não vão ter dificuldade com isso daí. Então eu acho que isso daí já é uma grande vantagem e o restante a gente vai correr atrás, vamos trabalhar e vamos buscar a solução para esses problemas. Já sabíamos dessa dificuldade financeira, mas como diz o ditado, quem está na chuva tem que se molhar. Então, primeiramente a gente fala o seguinte: quais são as prefeituras que estão em dificuldade de pagar o funcionário? Todas, mas graças ao trabalho da equipe, tanto do Executivo quanto do Legislativo, nós, vereadores, estamos nos unindo para juntos trabalharmos para o Tupã. Inclusive até já criamos um slogan, todos para o Tupã. Aqui não tem PT, PSDB, PMDB, DEM, tem uma sigla chamada Todos para o Tupã. Então hoje eu gostei muito nós gostamos muito das palavras do nosso prefeito, de honrar o compromisso com o funcionário público, honrar o compromisso aos fornecedores, isso com um pouco de trabalho, todos os secretários, todas as pessoas que trabalham por Tupã, com o mesmo objetivo, fazer com que nossa Tupã seja uma cidade como ela foi desde que nós chegamos aqui, uma cidade ordeira, organizada, linda e gostosa de ser visitada. Então a gente se sente assim, como se diz assim, a gente vai caindo a ficha e ao ouvindo ele falar, parece que passou um filme do grau de responsabilidade que é ser vereador e representar você aqui na Câmara Municipal. Então acho que o trabalho junto com o Ricardo, Caio e todos os vereadores, eu acho que com certeza nós vamos fazer um trabalho muito bom pela nossa cidade. A gente está criando condições de fazer com que a nossa cidade seja equilibrada. Nós estamos começando em 2017 pagando os funcionários, honrando os compromissos com os fornecedores. Verifique qual a cidade do estado de São Paulo que está tendo essa oportunidade. Mas para ter feito tudo isso, precisou conversar, dialogar, respeitar os parceiros, respeitar o Executivo, respeitar o Legislativo e, principalmente, sabemos que esses dois órgãos, Executivo e Legislativo, estão trabalhando pelo povo de Tupã. Muito obrigado e vamos estar sempre na Câmara Municipal para poder representar e junto com o prefeito, como eu sempre falo, nós não somos empregados do prefeito, nós somos empregados do cidadão tupanhense. E o Ricardo eu já conheço há muito tempo, com certeza o garoto que começou hoje é dono da Laje do Tamoio e com certeza vai colocar todo esse trabalho em prol da nossa Tupã e nós, vereadores, representando você, cidadão tupanhense, vamos estar juntos para fazer nossa Tupã crescer e ser uma cidade como nós desejamos, uma cidade de oportunidades.
O governo estadual mudou no final do ano passado as atribuições do professor mediador escolar e a medida não agradou a categoria. Por isso, professores buscaram a ajuda de vereadores. Uma resolução publicada pelo governo estadual no final do ano passado alterou as atribuições do professor mediador escolar. A mudança não agradou a categoria. Descontentes com a situação, professores mediadores procuraram os vereadores Renan Pontelli e Tiago Matias para explicar os problemas que a mudança pode provocar. A forma que estava sendo atuado até o ano passado, o professor mediador, ele é um parceiro ímpar dentro da escola, tá? É atribuído as 32 aulas para ele, então ele tem condições de ficar os períodos, os 3 períodos, se for o caso, ou 2 na escola, e ele faz um trabalho direto com o aluno, com o problema do aluno. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o problema não chega nem na direção da escola. Ele já é resolvido previamente, na conversa, na mediação, naquela fase de restaurar a situação e o convívio do aluno em sala de aula ou mesmo dentro dos ambientes escolares. No entanto, com o término deste professor mediador, no caso das escolas que têm o programa Escola da Família, seria assumido pelo vice-diretor, talvez até poderia fazer um bom trabalho, não duvido disso. O único problema mais grave é o seguinte: não há tempo hábil, porque ele fica a maior parte do sábado e domingo trabalhando com a comunidade, não é com a escola em si, né? Ele presta um serviço para a comunidade, ele não presta somente para aquela unidade escolar, enquanto o mediador não, ele presta um serviço para a unidade escolar que reflete positivamente para a sociedade e pela comunidade, né, total. E o tempo que ele ficará disponível para desenvolver este projeto não vai surtir o efeito que a gente consegue com o professor mediador. Nós, enquanto professores mediadores, estamos na sala de aula, na ausência de professor, desenvolvendo os nossos projetos, inclusive o currículo, tá? Nós auxiliamos, de um modo geral, globalizando toda a escola, né? Ele não simplesmente atinge só pequenos problemas ou grandes problemas, atinge todos. O professor mediador é responsável pelo planejamento de execução de medidas de prevenção, mediação e resolução de conflitos no ambiente escolar. O professor mediador escolar e comunitário desenvolve hoje no Estado uma colaboração, uma parcela, um serviço muito importante, que é lidar com os conflitos dentro das escolas. E, para isso, ele passa por uma pré-seleção, por um crivo e uma análise psicológica e também uma entrevista com supervisoras e dentro da diretoria de ensino para receber esse cargo, para ter o aval dessa função. E uma função que nos consome muito, porque você lida com o ser humano o tempo todo. Os conflitos acontecem de aluno com aluno, aluno com professor, professor com professor, diretor com professor, pai com diretor, e tudo isso passa pelo professor mediador, para tentar atenuar o que aconteceu, o fato, e fazer com que as pessoas reflitam e entrem num consenso. Todas as escolas possuem um professor mediador? Aqui em Tupã nós temos o Lélio, Índia, o Abarca, Souza Leão e Irene Resina, todos com professor mediador. Irene Resina é a única escola que tem a liberação do segundo cargo até, pelo número de ocorrências e pela clientela que é muito maior naquela região e uma região mais carente, e todos passam por capacitações para poder estar nesse cargo. E dentro disso também o professor mediador, ele é professor mediador na comunidade também. E com isso nós vamos dentro da comunidade procurar o auxílio de projetos, né? Alguém que venha nos auxiliar, como a associação de bairros, os projetos esportivos, para fazer a parceria com a escola para tentar fazer uma amarração aí, para tentar salvar, resgatar algum aluno ou algum filho de alguém que seja mais vulnerável ao uso de droga, lícitas ou ilícitas. Olha, eu estou desde 2011
Foi assim, uma conquista dia a dia, foi atrás. Eu tenho parceria com o Interact, com o Rotary, com o Lions, com a Prefeitura Municipal de Tupã. Nessas parcerias, eu tenho os projetos que eles entram. Os projetos são do Lions, da Cartaz da Paz, do Rotary Interact ao bullying. Já fui para apresentar meu trabalho do bullying com as crianças que fizeram até blog em Serra Negra, pelo Estado mesmo. Fui apresentar meu trabalho lá, muito que passou numa seleção de trabalhos, de projetos em São Paulo, e o meu foi escolhido. Então, é uma coisa assim que foi uma parceria que eu fui conquistando. Até assim, alimentos. A TV Câmara já foi mostrar, tirar foto lá com a gente, um monte de projeto dos alimentos que as crianças, né, trouxeram para a escola. Eu tenho uma parceria imensa, imensa, como todos os meus colegas, com o Grêmio Recreativo. O Grêmio faz muito pela escola e com os alunos. Então, os professores, os pais, vêm à procura da gente primeiro, porque eles sabem que a gente vai solucionar o problema. Nós vamos conversar primeiro, porque a gente não está mais assim para punição. Nós estamos para fazer a justiça restaurativa. A conversa, o círculo restaurativo. Quando a gente fala em círculos, os alunos já sabem como se manifesta o círculo restaurativo. Então, não foi de um dia nem de dois. Foi anos que a gente foi ensinando o que é um círculo restaurativo. Membros da comunidade também são contra a mudança proposta pelo governo estadual. Veja bem, eu não sou professor, mas tenho um grande carinho pelos professores, porque eu acho que o país que não investe na educação é um país pobre. Um país ele só chegará a um nível de excelência quando realmente todos os governos, a todos os níveis, realmente investirem pesado na educação. A questão do professor mediador, ele tem uma importância excepcional dentro da escola. Por quê? Hoje, o que nós estamos verificando que está acontecendo? A nível de judiciário, e o nosso querido secretário de Educação foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ele sabe muito bem que a Justiça está criando hoje o Sejusc. O que é a intenção disso aí? É mediar os conflitos para que não se transforme em mais processos, porque a Justiça já anda abarrotada. Então, a nível lá da escola, nós temos o professor mediador. O professor mediador ele faz essa função, mediar conflitos. Então, muitas vezes, o conflito às vezes nem chega até o diretor. Por quê? Porque o professor mediador ele já tomou conhecimento dos fatos e ele já tomou atitudes, já tomou posturas que resolucionou o problema. Após ouvir os professores, os vereadores Thiago Matias e Renan Pontelli se sensibilizaram com a situação dos educadores. Então, Thiago, a gente foi procurado pelos professores mediadores que estão enfrentando essa situação muito difícil. É uma situação complicada porque a gente sabe o quanto o papel deles é fundamental na formação das crianças, na formação do jovem. Muitas dessas crianças e dos jovens não têm pais atuantes, não têm mãe, não têm um responsável para estar podendo orientar eles. Então, é um papel fundamental que eles exercem junto a esse segmento da população. As crianças são o futuro do nosso Brasil, da nossa cidade, é elas que vão dar continuidade ao nosso trabalho. Então, tanto eu quanto o vereador Renan Pontelli estamos olhando com carinho essa situação, com nossos contatos a nível estadual. Tem o vice-governador Márcio França, que é ligado ao Renan. O Renan tem uma liberdade muito grande com ele e com o Caio. E eu com o Bruno Covas, com o Cauê Macris, estamos tentando interceder em São Paulo. Estamos tentando marcar uma reunião, agendando uma reunião. Também falamos para os professores mediadores que eles têm que entrar em contato com as bases regionais, é muito importante, que é uma questão estadual. Então, temos que mostrar força em todo o estado, tentando reverter essa situação em São Paulo. É uma situação que a gente está olhando com muito carinho, por se tratar de jovens, crianças, e também os professores mediadores continuar esse belo trabalho que eles fazem ao longo dos anos, e chegou a hora de colher frutos, já estão colhendo os frutos, e esse trabalho não pode se perder. Nós fomos procurados pelo professor Paulo, pela Cândida, pela Sandra. Numa manhã, à tarde, tivemos a reunião com os demais professores mediadores, que vem fazendo um trabalho excelente, um trabalho o qual auxilia o pai e a mãe, auxilia a educação das crianças. Contaram casos aqui para a gente que é impressionante.
Além do mais, o governo do estado tem investido nesses professores mediadores, estão fazendo curso, eles têm avaliações, não é qualquer pessoa que pode ser, são pessoas realmente selecionadas. E agora o governo do estado corta e coloca o vice-diretor como mediador. Nada contra os vice-diretores, mas e o investimento que foi feito? Para onde que vai esse dinheiro? Agora vai fazer novos investimentos em vice-diretores. Então, tanto eu quanto o vereador Thiago Matias, e acho que os demais vereadores também, somos solidários à causa. Aqui em Tupã nós estamos tentando contato com o Caio França, com o Cauê, com o Bruno Covas, o Márcio França. Mas o importante também, como é uma regra para o estado, estadual, que toda região também se movimente. Então eles vão aí entrar em contato com as regiões, ver o que está sendo feito. Tem o nosso apoio aqui na Câmara, vai ter o nosso trabalho pró esse professor mediador. E a gente espera aí o mais rápido possível ter uma resposta. Se for necessário ir para São Paulo, nós vamos para São Paulo, vamos marcar reuniões com o secretário de Educação, para que ele possa dar explicação por que fez isso. Fez isso no dia 27 de dezembro, no final do ano, uma época de festa. Agora janeiro é uma época difícil também para encontrar os professores que estão de férias. Então também não foi feito nenhuma época oportuna e sem contactá-los. Então a gente quer uma explicação, saber o porquê e que os professores de Tupã saibam aí que eles estão, Tupã na região, tinha até uma professora de Parapuã aqui, saiba que está o Renan Pontelli, o Thiago Matias e tenho certeza que os demais vereadores a favor deles e a gente vai lutar por eles. E veja depois do intervalo, Santa Casa entrega prêmio a vencedor de sorteio. Nós voltamos já.